E a esquerda, após ter acesso a essa informação, entrou em completo desespero, gente, tá? Médicos revelam um alerta muito grave sobre a cirurgia que foi feita por Lula da Silva. A esquerda está desesperada. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo nesse boletim, nessa informação que acabou de ser divulgada aqui agora há pouquíssimos instantes, acabou de sair aqui na imprensa. Eu vou trazer a informação completa nesse boletim para todos vocês. Claro, gente, tá? Vocês já sabem como é que funciona. Além dessa, eu vou trazer outras várias informações, gente, tá? É uma notícia mais impactante que a outra que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Da primeira até a última notícia, todas são muito importantes que eu vou trazer para vocês. Rapidinho, claro, como é de praxe, não posso esquecer de convidar vocês a se inscreverem aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção. E agora, gente, tá? O maior jurista de esquerda do Brasil, Walter Mairovich, voltou a detonar os ministros do STF. A gente tá sobre esses vários escândalos que eles estão atolados, né? Eles estão atolados nesses escândalos, né, do Banco Master, Daniel Vorcaro, dentre outros, né? Agora essa treta aí com Romeu Zema. Sim, Walter Mairovich, um dos maiores juristas do Brasil, detonou e destruiu, gente, esculhambou e humilhou ministros do STF. Vejam só. Agora a casa caiu. Não se trata de reforma, como colocou o ministro Flávio Dino na sua sugestão de reforma para todo o Poder Judiciário, para desviar o foco, para jogar uma cortina de fumaça. Aliás, uma modestíssima 15 sugestões para uma reforma, onde o Supremo ficou intocável para ele. Mas ali ele está em ruínas. O escândalo demoliu o Supremo. E outras medidas, além do escândalo do Master, várias outras, inquérito de fake news que fica guardado no porão. Bom, como reconstruir isso? Há necessidade, há uma urgência, e isso tem que ser feito, evidentemente, por uma emenda constitucional para que estabelecer mandato, que aliás o Dino nem colocou isso, estabelecer mandato aos Supremos Ministros, como ocorre em outras cortes, nas cortes europeias, mandato com prazo certo, sem possibilidade de recondução. E dentro de um sistema, a história do direito administrativo conta que quando aparece a vitaliciedade, que os ministros do Supremo são vitalícios, tem um caminho para minimizar isso, que é a disponibilidade. Então, esses ministros, pela mudança do sistema por mandatos, ficariam em disponibilidade. Mas o Gilmar, e está aí na coluna, ele muda muito a sua estratégia. Veja, num passado muito recente, o que ele fazia quando se sentia violado na sua honra, caluniado, injuriado, difamado? Ele simplesmente recorria à primeira instância, e isso caía em juizados de pequenas causas pela competência. E o Gilmar não foi muito feliz nisso. A partir daí, onde ele tomava, aspas, numa linguagem popular, bordoadas em primeiro grau, bordoadas com aqueles que ele acusava sendo absolvidos, o que ele fez? Ele passou a usar ainda a primeira instância como para propor as suas ações indenizatórias por danos morais, aqueles que tinham ofendido a sua honra, que ele se sentia ofendido. Então, ação civil, atenção, não mais criminal, daí ele migra do crime para o civil para focar no bolso daqueles que ele atribuía como tendo o injuriado e etc. Ações indenizatórias por danos morais. Também não teve sucesso. E agora o que se vê no Gilmar Mendes? E está aí o caso Zema, por exemplo. O que ele faz? Ele, agora, a vítima é o Supremo. Ele também, mas a vítima maior é o Supremo. E com isso ele puxa isso tudo para o Supremo. Ou seja, não vai ser mais a pequenas causas, não vai ser mais o juízo civil de primeiro grau, agora vai ser o Supremo a deliberar em favor de uma vítima também, que é o Gilmar Mendes, quer do Toffoli, quer do Gilmar Mendes. Então,
Então, veja essa mudança de estratégia do Gilmar Mendes num Supremo que está em ruínas, que caiu. Então, não dá para falar em reforma, até porque a reforma é uma coisa do judiciário, toda demorada, precisa inclusive de consultações, a sociedade civil precisa ser ouvida. Então, não se trata, e está aí num artigo, que está longo, eu peço até desculpas, mas não dava para tratar em poucas linhas. Então, está aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado numa lição de Rui Barbosa, que diz que a autoridade do Supremo é uma autoridade moral, ético-moral, e que, disse mais o Rui Barbosa nessa mesma frase, e que o Supremo precisa ter o apoio da população. A população não pode desconfiar de um Supremo Tribunal Federal. Mas segundo aí as últimas pesquisas, parece que 70% aí das pessoas não confiam nos ministros da Suprema Corte. Está aí em uma pesquisa que acabou de ser revelada aí na imprensa, gente. Vocês repararam que durante essa fala, né, do maior jurista, um dos maiores juristas do Brasil, Walter Maiorov, vocês viram quantas vezes ele disse essa frase: a casa caiu para o Supremo está em ruínas, né? O Supremo precisa ser reconstruído, precisa ter reformas, né? Esse negócio de cargo vitalício precisa acabar, precisa ter tempo de cargo, ou seja, reformas no judiciário. O próprio Walter Maiorov, que já passou pano um zilhão de vezes para aqueles ministros, está aqui dizendo: olha, os ministros do STF precisam ter freios. A casa caiu para o STF, para os ministros da Suprema Corte. E ele mostrou aqui, foi o quê, gente? O desespero do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que antes, né, num passado não tão distante, ele fazia certo. Né? Se a pessoa não tem foro privilegiado, vai para a primeira instância. Tudo certinho, começa lá de baixo. Mas aí, como ele não estava tendo muitas vitórias, né, lá na primeira instância, tipo assim, era uma derrota atrás da outra, ele pensou: cara, eu preciso arrumar um jeito de trazer isso aqui pro STF, pro Supremo. Aí tem o inquérito das fake news sobre a relatoria do Alexandre de Moraes, que eles usam e abusam aí dessa questão, segundo vários juristas do Brasil, gente, tá? É isso aí, segundo Walter Maiorov, grande jurista brasileiro, a casa caiu para os ministros do STF, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais para trazer para vocês, gente. Além do Romeu Zema, além do Walter Maiorov, ele voltou novamente, gente, tá? O relator da CPI do crime organizado volta a bater, mas bater forte nos ministros do STF, principalmente contra o Gilmar Mendes. Alessandro Vieira agora concedeu entrevista para a CNN e, após ter sofrido uma acusação muito grave do ministro Gilmar Mendes, dobrou a aposta e decidiu revelar uma bomba contra o Gilmar Mendes. Vejam só. Boa tarde. O ministro Gilmar segue prestando um grande desserviço à justiça, porque a postura dele não é de magistrado, ele tenta ter uma postura de ator político. O relatório da CPI passou por todos esses fatos. O relatório da CPI apontou a infiltração do crime organizado, não só da organização criminosa Banco Master, mas outras organizações criminosas no nosso mercado financeiro. Apontamos gargalos, apontamos soluções para isso tudo, mas ao longo do caminho esbarramos em fatos que dizem respeito a condutas de ministros. E o que eu fiz, e acho que fiz isso com a responsabilidade devida, foi apontar o enquadramento típico dessas condutas, e por isso foi sugerido o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além de, por omissão, o indiciamento por crime de responsabilidade do PGE e Paulo Bonet. A gente tem que entender que no Brasil, que é uma república democrática, ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode se colocar numa posição de intocável, que não pode ser questionado. O que eu fiz foi manifestar minha opinião técnica, um voto em sessão numa comissão parlamentar de inquérito. Isso não é esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica. Isso não é abuso de autoridade, que é crime. Isso é uma manifestação da minha visão, que foi corroborada por uma parte do estudo colegiado, com relação a fatos. E sobre os fatos, o ministro Gilmar, que está fazendo um roadshow, ele está dando entrevistas sequenciais, como se fosse um candidato em pré-campanha, ele não responde a nenhum fato. Ele não responde sobre caronas de jatinhos, ele não responde sobre contratos milionários, ele não responde com relação à forma como ele assumiu a relatoria de um habeas corpus concedido para uma pessoa jurídica. Ele se limita a ofender, a agredir. As ofensas estão variando, ele tem um repertório bastante amplo, ele está ofendendo das mais variadas formas, não só a mim, mas a qualquer crítico. Ele botou também
no rol aí de adversários que devem ser agredidos e ameaçados, também é o ex-governador Romeu Zema. Eu acho lamentável, porque é um ministro da Suprema Corte há mais de 2 décadas, é o decano da Corte, deveria se dar o respeito, deveria assumir a posição de magistrado e, se for o caso, responder nos autos, mas não, ele prefere fazer um embate político. Se não for essa a opção dele, faremos, não há problema. Tá aí, gente, tá? Alessandro Vieira dobrou a aposta e tá acusando, né? Disse que o Gilmar Mendes tem uma postura de político e não de um juiz da mais alta Suprema Corte do Brasil. Vocês concordam com o Alessandro Vieira, gente, que o ministro Gilmar Mendes tem postura de político? Quando vocês veem ele numa entrevista, parece um político ali conversando. Às vezes, eu já tive essa impressão, gente, tá? Algumas vezes, durante algumas entrevistas, alguns eventos, em algumas palestras, em algumas falas, eu acho que ele esquece que ele é ministro da Suprema Corte ali. Às vezes a gente abre precedente para a gente ver ali algum viés político em algumas falas do ministro Gilmar Mendes. Mas assim, é opinião, né, gente? Opinião a gente ainda pode ter aqui no Brasil, né? Então, assim, é um pensamento solto, é uma opinião. Às vezes, eu concordo com o Alessandro Vieira. Às vezes eu acho que eu tô vendo ali não é um ministro da Suprema Corte, é um político. Porque ele entra muito em assuntos muito polêmicos, né? A gente espera que um magistrado, ele se atente aos autos, né? Se manifeste nos autos. Mas não, ele vem dar entrevista como se fosse um político, uma celebridade. Acho que ele confunde um pouco as coisas, né? E para acabar de completar, né, a tragédia para o Gilmar Mendes, a Folha de São Paulo fez um editorial que detonou o ministro da Suprema Corte. 3 poderes. Zema é o vencedor da semana e Gilmar Mendes é o grande perdedor. Matéria da Folha de São Paulo. Gente, vocês sabem que Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, eles leem, né? Eles leem. Sim, Estadão, Folha de São Paulo, Jornal o Globo, são os jornais que eles mais acompanham, tá? Isso aqui, se alguém mostrar isso aqui pro Gilmar Mendes, aí o homem vai ter um infarto de vez. O vencedor da semana, segundo a Folha de São Paulo, o presidenciável Romeu Zema, que ganhou exposição na direita com o candidato anti-STF com uma ajuda do ministro Gilmar Mendes. Tá aqui. Perdedor da semana, o ministro Gilmar Mendes, que disse que caracterizar Zema como homossexual seria ofensivo e depois precisou se retratar, precisou pedir desculpas, pedir perdão. Tá aí, gente. Então, para a Folha de São Paulo, o grande perdedor da semana é o Gilmar Mendes e o vencedor é o Romeu Zema, que vem se destacando muito aí, né? É o presidenciável mais crítico a ministros do STF. Gente, tá? É só notícia terrível sobre Lula da Silva, ó. Alguém consegue explicar essa aritmética do governo, gente? Como que pode, né? Como pode um país estar bem se nos últimos 3 anos o povo precisou se afundar em dívidas para sobreviver? É fora Lula, gente. O povo tá endividado como nunca antes na história desse país. E tudo isso por quê? Por causa do fracassado Lula da Silva, desse incompetente Lula da Silva. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, para vocês visualizarem. Fora Lula, endividamento atinge o maior nível nos últimos 12 anos. Isso sem pandemia, sem nada. Vejam só. Tem que ser muito incompetente para conseguir isso aqui, viu, Lula? A gente vai falar porque tem um novo indicador da Fundação Getúlio Vargas apontando que o que seria um desconforto de crédito das famílias brasileiras chega, portanto, ao maior patamar em 12 anos, segundo esse índice recém-criado pela Fundação Getúlio Vargas. O superendividamento que reflete o aumento do custo de vida das famílias, mas também juros elevados, maior dificuldade de acesso ao crédito. Aqui no jornal O Globo, uma informação muito grave sobre o Bolsonaro. Aqui em Minas, a gente tem um ditado que diz o seguinte: tem gente que, além de matar, ainda quer chutar o cachorro morto. É mais ou menos isso que está acontecendo. Não basta tudo que eles fizeram contra o Bolsonaro. Deixou o Bolsonaro inelegível.
né? Prenderam o Bolsonaro, humilharam o Bolsonaro, que foi diversas vezes para o hospital, foi e voltou, demoraram conceder prisão domiciliar. Que eles humilharam o Bolsonaro, não está escrito no gibi. Para acabar de completar, eles ainda querem fazer isso aqui. Colocar o último prego no caixão do Bolsonaro. É muito triste isso aqui, gente, tá? STM solicita documentos às Forças Armadas em processo que pode levar à perda de patente de Bolsonaro. Até o histórico militar do Bolsonaro eles querem tirar dele. Né? Tiraram a elegibilidade, eles estão querendo tirar tudo, gente, tá? Estão tirando tudo, até a patente do Bolsonaro, o histórico militar do Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente, esse povo não vai descansar enquanto não destruir o Bolsonaro de vez. Os processos que pode resultar na perda de patente do ex-presidente Bolsonaro teve mais um episódio nesta semana. O STM determinou às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa que enviem documentos relacionados ao político. Na última quarta-feira, entre eles estão prontuário funcional, histórico disciplinar, avaliações de desempenho, registro de deconderações e informações sobre sua conduta após a passagem para a reserva como capitão reformado. Tá aqui, gente, tá? Eles querem todo o histórico do Bolsonaro antes de decidir se tira a patente ou não de Jair Messias Bolsonaro. E aí, gente? É perseguição ou não? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. É chutar cachorro morto ou não é? Porque já deixaram inelegível, já prenderam, já fez o escambau com o Bolsonaro, mas não. Tem que piorar. Tem que tirar patente também. É muita maldade, gente. É muita crueldade, meu Deus do céu. Por que eles querem destruir dessa forma o Bolsonaro? Vamos lá, gente. Médicos fazem alerta após a cirurgia do Lula. O Lula foi hospitalizado aí recentemente, passou por um procedimento cirúrgico e os médicos estão alertando, faz um alerta no motivo dessa cirurgia. Tá aqui, ó, tá no extra. O alerta por trás da cirurgia de Lula. Lesões no couro cabeludo podem passar despercebidos, porém pode ser algo grave. Vamos entender aqui a matéria. O presidente Lula retirou nesta última sexta-feira uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo e fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar na mão direita no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele deixou o hospital, né, por volta das 11, segundo o médico Roberto Calil Filho, né, os dois procedimentos ocorreram sem nenhuma intercorrência. Mas, segundo a cirurgiã capilar Daniele Alves, a situação serve para lembrar o alerta de que qualquer alteração na pele do couro cabeludo merece atenção, né? O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele causado pela exposição prolongada ao sol. Toda mudança que... Gente, médicos estão fazendo um grave alerta. Toda mudança suspeita na pele deve ser avaliada rapidamente por um médico. O caso do presidente Lula demonstra a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular, afirma a médica que é proprietária da clínica em Curitiba, maior rede brasileira especializada em transplante e tratamento capilar. Então, segundo Daniela, a cirurgia é simples e corriqueira, principalmente quando as lesões são detectadas ainda em estágio inicial. E é o caso, né, do Lula, uma lesão benigna, mas que, se mal conduzida, tem potencial cancerígeno, pode se tornar um câncer. É seguro e bastante rotineiro nos consultórios a detecção, né, e tratamento de lesões em estágio inicial. Geralmente envolve a remoção e tratamento local na lesão, podendo ser realizado de forma ambulatorial, com repercussão rápida, sem dor, né, com anestesia. Então é isso, gente. Viu algum sinalzinho diferente, alguma lesão no couro cabeludo, tem que fazer acompanhamento, gente, porque no início
né? Pode ter tratamento, pode ter cura, mas se você for deixando, pode se tornar um câncer aí. Então, que o Rony Gabriel tem uma informação urgentíssima para revelar para todos vocês que estão do outro lado assistindo. Eu só posso adiantar uma coisa para vocês: a notícia é terrível para Lula da Silva. Vocês vão entender se assistir até o finalzinho. Vejam só. Pega a pipoca e assistam o Rony. Zema e Lula têm algo muito em comum. E isso vai impactar diretamente nas eleições desse ano. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, porque hoje eu vou te mostrar uma análise e vai fazer você olhar para as eleições desse ano de uma forma diferente. Tanto o Lula quanto o Zema entenderam uma coisa para as eleições desse ano. O grande problema do Brasil, que o eleitor está incomodado, é algo que os bolsonaristas já falam há muito tempo: o Supremo Tribunal Federal. Poucos dias eu fiz um vídeo explicando para vocês que o Lula se afastou de vez do Supremo Tribunal Federal. Pois saíram várias matérias dizendo que o Lula criticou o Alexandre de Moraes, criticou o contrato da sua esposa, no caso, o Banco Master, e o que antes era o herói da democracia agora passou a ser vilão, abandonado. Tudo porque precisa se afastar do Supremo para não perder tal do prestígio político que estaria respingando nele. O Zema olhou para tudo isso de uma outra forma. Porque, pensem comigo, nos últimos dias vocês veem de fato um crescimento no Zema porque ele está batendo e muito no Supremo Tribunal Federal. Mas a questão é o que ele tem a perder. Porque ao mesmo tempo que o Zema bate muito, reclamam que o Flávio não tem batido tanto assim. Só que o lado bolsonarista criticar o Supremo Tribunal Federal é o óbvio. Afinal de contas, quem está preso é o pai do Flávio. Quem está sendo injustiçado é o senhor Jair Bolsonaro. Os presos do 8 de janeiro são bolsonaristas, enquanto o Zema se afasta, do bolsonarismo e ao mesmo tempo critica o Supremo e surfa na onda de rejeição ao Supremo, que foi criada por críticas não só dos bolsonaristas durante muitos anos dos absurdos que o Supremo faz, mas agora também críticas da Globo contra o Supremo e do próprio Lula faz com que o Supremo tenha 75% de reprovação do povo brasileiro. E o que o Zema percebeu? Primeiro ponto, segundo turno praticamente definido. É Lula e Flávio Bolsonaro. Se o Supremo atacar o Zema como o Gilmar Mendes fez, eu vou contar rapidinho o que o Gilmar Mendes fez, pra você que não sabe. O Gilmar Mendes criticou as piadas feitas pelo Zema do Supremo nos Intocáveis, aqueles bonequinhos de velcro, imitando o Supremo, e disse o seguinte: cita boneco de Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? É isso, Gilmar Mendes foi homofóbico com o Zema e começou a perseguir Zema e até ameaçar de prisão e coisa do tipo. Detalhe é que a imprensa já fala que Gilmar Mendes ressuscitou a terceira via e jogou no colo do Zema. E o detalhe é que o próprio Supremo Tribunal Federal enquadrou o crime de homofobia cometido pelo Gilmar Mendes contra o Zema um crime de racismo, ou seja, inafiançável e imprescritível. Claro que Gilmar Mendes veio e pediu desculpa, depois da fala absurda. Só que, bom, como eu li, é imprescritível e inafiançável. A gente não tá falando só de crime de responsabilidade, mas sim de crime comum cometido pelo Gilmar Mendes. O Zema buscou aliados e recebeu o apoio de Flávio após ser incluído no inquérito das fake news. Olha só que interessante essa história. Flávio Bolsonaro disse que o Zema é vítima de militância do judiciário e volta a acusar o STF de interferência eleitoral. Então qual que é a semelhança do Zema com o Lula? É muito simples, meus amigos. Enquanto o Zema está à direita e não tem nada a perder com críticas diretas ao Supremo, o mesmo Supremo que está procurando em todo momento um erro do Flávio para tornar ele inelegível, ponto do Alexandre de Moraes botar ele no inquérito porque fez um tweet dizendo que o Maduro ia delatar, citando o Lula. Veja, o risco do Flávio quanto ao Supremo é gigante. Que agora você bote você no lugar do Zema. Se ele criticar o STF e for perseguido e se tornar inelegível, hoje ele tem 4, 5% das intenções de voto. Vai continuar desgastando o STF e é óbvio que quem ganha com isso é o próprio Flávio. Se ele continuar crescendo nas pesquisas por bater no STF, o STF fica sem saída. Porque se tira o Zema, fortalece o Flávio. Mantém o Zema, ele continua batendo e desgastando o Supremo e até mesmo crescendo nas pesquisas aí no primeiro turno. No segundo turno, ajuda o Flávio. Essa piadinha de tom de brincadeira de Zema convidar o Flávio Bolsonaro para ser seu vice, ou vice-versa, tem muito a ver com essa história toda. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar, me chamar de louco, mas eu chamo isso de estratégia do para-choque. Enquanto o Flávio ainda é a única opção viável que está crescendo nas pesquisas, está em primeiro nas pesquisas a ponto de tirar o Lula, não só o bolsonarismo, como a direita já critica o Supremo Tribunal Federal, como eu já disse para vocês, então você tem um outro grupo, alguém que realmente pode criticar. Se for retalhado, ministro tem que recuar por causa das bobagens que ele está falando. E viu, Gilmar Mendes, se você fosse e agisse como a Constituição manda, se fosse discreto e se manifestasse só nos autos como um juiz deveria fazer, mas não estaria dando entrevista e sendo homofóbico. Talvez.
Então, basicamente, enquanto o Lula tenta descolar de algo que ele mesmo criou, por outro lado, a direita praticamente trabalha em duas frentes de uma resposta para a população brasileira, com dois pré-candidatos a presidentes que pensam, de certa forma, de forma parecida. Sim, vai estar todo mundo junto no segundo turno e talvez no primeiro, hein? Escuta o que eu tô falando. Trazendo toda essa indignação contra o Supremo e esses absurdos que estão acontecendo no Brasil, pra dentro de uma mesma chapa, um mesmo projeto, que é o projeto Fora Lula, Fora PT, Fora Alexandre de Moraes, Fora Gilmar Mendes, Fora Toffoli. Um projeto de resgate desse Brasil. É óbvio que eu quero fazer parte disso, porque... Gente, moral da história, né? Para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o pessoal do STF, para desespero de todos eles, é Flávio Bolsonaro no segundo turno e ainda com o apoio de quem? Do Romeu Zema, gente. Claro, vocês acham mesmo que no segundo turno tem alguma chance do Romeu Zema apoiar o Lula? É claro que não, gente. Não. O Romeu Zema tá conseguindo um holofote gigante, né? Batendo, criticando o ministro da Suprema Corte, como ele vem fazendo. Tá crescendo de forma muito assim, impressionante aí nas pesquisas. E no segundo turno, quem é que vai dar? Todo mundo sabe. O próprio Romeu Zema sabe. O próprio Romeu Zema sabe que no segundo turno vai dar Lula e Flávio Bolsonaro. E o Romeu Zema vai estar do lado de quem? Claro que do Flávio Bolsonaro. Para desespero de Lula e de Alexandre de Moraes e outras autoridades aí de Brasília, gente. Então, esse é o moral da história. Depois de tudo isso que foi exposto aqui pelo Rony Gabriel, coloquem uma coisa na cabecinha de vocês. Moral da história. Vai ser o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o Romeu Zema apoiando, né? O Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, todos apoiando o Flávio Bolsonaro a expurgar Lula e o PT aqui do Brasil.